Mumu Invencível. Capítulo 102 e 103. Estratagema Sombrio. Samuel. Membro dos professores da educação celestial. Estava deitado no chão da prisão. Ele relembrou a conversa que teve por um momento no passado. De que lado você quer estar? De todos os irmãos. Diante dessa pergunta, Samuel conseguiu se acalmar e depois disse: Vou pagar essa dívida 2 vezes. Sem a ajuda desse homem, ele não conseguiria escapar dessa situação. O homem à sua frente era a última aposta que podia fazer. Omuia então saiu depois de dizer que gostou de sua decisão. Como esperado. Eu gosto de você. Se conseguirmos nos livrar desse atrito inútil entre nós, poderemos sempre seguir o mesmo caminho. Bem, sua decisão faz sentido. Há duas coisas. Diga um de cada vez. Na verdade, havia uma coisa que ele mais queria, que era sair dessa academia o mais rápido possível. No entanto, sua condição atual não permitiria que isso acontecesse. Em primeiro lugar, claro, você quer sair desse lugar. Certo. Certo. E a segunda é restaurar seu corpo ao normal rapidamente. Omuia acariciou sua barba e sorriu. Nisso, Samuel bufou. Meu corpo não é importante. Há algo mais urgente do que isso. Mais urgente. Aquele cara tem que ser morto. Aquele cara. Mumu. Ele não sabia se eram as habilidades de Mumu os itens que ele tinha sobre ele. Mas seu poder era bestial e além do senso comum. Toda a academia seria virada de cabeça para baixo se Mumu fosse deixado sozinho. As variáveis também só aumentariam com sua presença continuada. A esse pedido, Omuia sorriu. Seu segundo pedido já está em andamento. O quê? Lidar com seus inimigos com força não é a única resposta. Vou te ensinar isso dessa vez. No final, o palco estava devidamente montado. Omuia então olhou para algum lugar. Enquanto caminhava pela multidão, um membro dos guardas ajoelhou-se à sua frente. Juntou as mãos e relatou educadamente. Supervisor. Temos um problema. Aquelas palavras. Todos olhavam para o guarda. Omuia então perguntou sem mudar sua expressão. Qual é o problema? O inspetor Noikbon, que estava descansando nos dormitórios, morreu devido aos ferimentos. O quê? Omuia reagiu como se estivesse chocado. Mas, claro, ele já sabia disso. Afinal, foi ele quem planejou. O quê? Por outro lado, o diretor ficou genuinamente chocado. Se o relatório do guarda mencionava Noikbon, então não era esse o homem que foi atingido pelo poder de Mumu. Como ele poderia morrer agora? Isso poderia levar a um grave mal-entendido. Eles podem pensar que foi por causa de Mumu. Não. Era o que eles definitivamente diriam. O olhar do diretor então se voltou para Omuia, cujo choque se transformou em raiva. Com o rosto avermelhado. Isso é ruim. Nisso, o diretor resolveu agir e disse: Supervisor, por favor, não fique com raiva agora. Algo de errado deve ter acontecido. Você não pode deixar suas emoções
Um inspetor morreu nas mãos de um estudante. Como você pode dizer que eu não devo deixar minhas emoções me controlarem? Omuyan gritou, cortando as palavras do homem. Todos ficaram chocados com esse desabafo. O que foi isso? Alguém morreu nas mãos de um estudante. Omuyan estava gostando dessa situação internamente. Em algumas situações, pode-se fazer as coisas melhor usando suas cabeças e esquemas. Essa foi uma dessas situações. Quantas situações alguém pode criar? Isso é uma artimanha e uma escolha sombria. Agora, esse era o seu método para alcançar seu objetivo. Omuyan continuou a usar essa atmosfera e apontou o dedo para Mumu. Não sei se o aluno está ou não aprendendo artes marciais. No entanto, na época, não pude deixar de me preocupar quando vi o inspetor receber a pancada do aluno na cabeça. Com certeza o diretor tinha dito então que não haveria problema. Certo. O diretor reprovou a atitude exigente de Omuyan. Na ocasião, ele inspecionou o estado de saúde de Noikbon e concluiu que o homem não estava gravemente ferido. No entanto, sua morte repentina não foi o que fez Omuyan agir assim. Algo mais está acontecendo. Esse homem tinha um objetivo. Ele decidiu falar enquanto eles estavam sendo arrastados e alvejados assim. Supervisor, por favor, ouçam o que tenho a dizer. Todos nós verificamos o estado do falecido e sua vida não foi ameaçada. Por mais que você não goste dessa situação, o diretor da academia não pode fazer essas coisas para nos impedir de investigar. O que isso quer dizer? Omuyan olhou para o funcionário que se reportara a ele e disse: diga ao diretor quem você é. Quem ele é? O diretor ficou um pouco intrigado com essa exigência. E o guarda disse: supervisor, chamo-me Jongak, o médico responsável pela família imperial. Um médico? O diretor franziu a testa. Ele não sabia que tinham trazido médicos com eles. Se ele era o médico real, então ele tinha que ser habilidoso. Pode-se dizer que aqueles que cuidavam da família imperial tinham a garantia de serem muito habilidosos. Omuyan então disse: diga-me, como era a condição de Noikbon? Por favor, dê-nos os detalhes. O inspetor Noikbon me informou que havia recebido um forte impacto no rosto e na cabeça. Danos a essa parte do corpo podem afetar duas regiões-chave do sangue, o que pode colocar a vida de alguém em perigo. Ouviu isso? Omuyan perguntou-lhe tão claramente, o que só aumentou a dúvida do diretor. Embora ele não fosse médico, a maioria dos artistas marciais conhecia vários pontos sanguíneos e o fluxo de sangue no corpo humano. Um guerreiro que fosse habilidoso o suficiente seria capaz de simplesmente usar as mãos para verificar se havia ferimentos. Eles estão mirando nisso. No entanto, suas próprias palavras não significariam muito quando colocadas contra as de um médico. Também era bastante suspeito que a pessoa que tinha vindo denunciar era um médico com uniforme de guarda. Isso foi intencional. E seu propósito era outro. É para aumentar à força sua influência sobre a academia, bem como exigir a retomada da investigação. O diretor poderia pensar em algumas coisas que o Palácio Imperial adoraria ter em mãos. A retomada da investigação foi claramente um alvo desde o início. Então essa é uma demanda óbvia. Um homem tão venenoso. O diretor não gostou disso. Mesmo que isso fosse feito de propósito. Matar um inspetor parecia demais apenas para fazer tal tarefa.
Você ainda vai negar? Supervisor. Claro. Se o médico do palácio verificou. Provavelmente é preciso. E a probabilidade de erro de diagnóstico é baixa. Mas naquela época, o vice-diretor e eu fomos. Isso não pode ser. Você não pode estar nos pedindo apenas para deixar isso para lá. O quê? Nossos funcionários vieram aqui em serviço oficial. E agora um deles está morto. Como você poderia pensar em nos pedir apenas para deixar isso passar? Ouçam-me. Todos os inspetores. Prendam o estudante da academia que matou o nosso homem. Sim. Assim que ele disse isso, os oficiais imperiais de lá sacaram suas armas. Quando eles começaram a cercar Mumu, e o Jinsung se aproximou e ajoelhou-se de joelhos. Apertou as mãos e exclamou educadamente: Por favor. Aguarde um momento. Supervisor. Inspetor Yu. Pare com isso. Parece haver algum mal-entendido. Naquela época, eu também verifiquei a condição de Noikbon. A lesão dele não foi dessa forma. Como uma pessoa que recebe pagamento do Palácio Imperial pode tomar o lado de um criminoso simplesmente porque é família? E o Jinsung ficou em silêncio com isso. Percebeu que aquela era sua armadilha. É isso. Ele havia adivinhado que a investigação tinha um propósito diferente. Ele tinha tido cuidado de evitar as armadilhas óbvias. Mas este homem tinha criado outra situação, resultando em Yu Jinsung indo e caindo por suas próprias ações. Mas não me tornei inspetor por causa da riqueza ou da fama. Yu Jinsung, que pensou isso resolutamente, juntou as mãos novamente e disse: Não é assim. Embora não houvesse nenhuma chance de que o médico real pudesse cometer um erro em seu diagnóstico, todos lá, incluindo o diretor, o vice-diretor e eu, verificamos sua condição imediatamente. Talvez alguém tivesse vindo e feito isso com o inspetor No. Com essas palavras, Omuya riu por dentro. Neste ponto, mesmo que a verdade fosse revelada, e o Jinsung estava claramente disposto a ficar do lado de sua família. Você está se sacrificando por alguém que nem é seu sangue. Isso foi tocante. Ele pensou que o Jinsung não iria interferir, a menos que envolvesse seu irmão real. Embora isso tenha sido inesperado, Omuya então disse: Nossos homens estavam guardando o inspetor Noikbon. Quem iria tocá-lo? Isso. E o Jinsung não soube responder. Pode ser o trabalho de um informante. Mas se ele dissesse isso, estaria colocando em dúvida seu próprio povo. Ele também se tornaria suspeito de ser um informante traiçoeiro. O objetivo de Omuya estava ficando mais claro. O tempo parecia passar muito devagar agora. E o Jinsung olhou para Mumu, que estava ali. Mesmo que não compartilhemos sangue, você é meu irmão mais novo e um membro de nossa família. Se o irmão mais velho não o protegesse, quem o protegeria? E assim ele disse: Isso. Certo. Diga isso. Omuya estava gostando disso. E o Jinsung estava parecendo que estava cedendo. Parem com isso. Um grito alto podia ser ouvido. Todos voltaram a olhar para a fonte da voz. Através da multidão, caminhou o vice-diretor. Dampiou.
Que veio dessa maneira. Aproximou-se de Yu Jin-sung e depois olhou para Almuyan com uma expressão educada. Yu Jin-sung ficou bastante intrigado. Mas Danpiou não olhou para ele novamente e disse: Não tente entrar na água suja. Isso é algo em que me destaco. O que isso significava? Por que um vice-diretor agia assim? Bem, Danpiou respondeu a essa pergunta silenciosa. Tenho algo para lhe dizer. Eu sei o que você vai dizer. Então não tenho interesse nisso. Precisamos prender o assassino agora. É um assunto urgente. Urgente. Ué. Almuyan bufou. Ninguém seria capaz de parar isso agora. Se tentassem detê-los à força. Isso só lhe daria mais motivos para intervir. Danpiou então continuou. Supervisora. Não sei como contar essa notícia para vocês. Mas todos os oficiais que guardavam o dormitório onde o inspetor Noikbon estava descansando foram todos mortos. Essa declaração também causou choque na multidão. O que poderia significar quando um grupo inteiro de guardas que supervisionavam o morto também fosse morto? Então não foi só uma vítima. Diante dessas palavras, Almuyan estreitou os olhos. Isso! Bastardo! Ele ficou chocado. Danpiou olhou afobado com a situação e parecia arrependido. Mas seus olhos eram tudo menos isso. Ele estava olhando diretamente nos olhos de Almuyan. Há pouco tempo. O número 6. Que havia sido convidado a monitorar as redondezas. Entrou na sala do vice-diretor. Vice-diretor. Podemos ter um problema em nossas mãos. Um problema. Noikbon parece estar morto. O que? Foi confirmado. Danpiou reprovou esse relatório. Se Noikbon tivesse morrido, seria impossível saber o que Almuyan faria usando isso como desculpa. O mais certo era que ele miraria em Mumu, que havia atingido Noikbon. No entanto, o estranho é que, mesmo que ele morresse, as reações dos guardas ao seu redor eram maçantes. Era como se soubessem que isso aconteceria. Isso fez com que a expressão chocada no rosto de Danpiou mudasse. Eu vejo. Isso aconteceu. Ele sorriu. Isso fez com que o número 6 se lembrasse de uma época em que Danpiou era notório por sua mente e táticas. Como vamos lidar com isso? Matem todos os guardas que guardavam aquela sala. Todos. Se possível. Mate-os. Semelhante a como Noikbon foi morto. Não é senso comum lidar com um estratagema sombrio usando outro estratagema sombrio. Afinal, Danpiou manteve seu olhar em Almuyan. Não. O diretor ficou chocado ao olhar para Danpiou. A atmosfera se inverteu depois que Danpiou relatou que todos os guardas também morreram. Se tivesse sido apenas a morte de uma única pessoa, então poderia ter sido usado como desculpa para atacar Mumu e permitir que o Palácio Imperial se aproveitasse de muitas coisas. Isso. Claro. Porque a primeira vítima havia sido alguém atingido por Mumu. Isso. No entanto, mudou as coisas. Ah. Du Jeonmin tinha certeza. Isso significava que Danpiou usava suas próprias mãos. Não era um movimento que seria considerado decente. Mas pode-se dizer que precisava ser feito. Afinal, o papel de uma árvore não era cobrir uma planta menor dos ventos. Com a morte de Noikbon e dos guardas designados para seu dormitório,
Qualquer suspeita que eles pudessem lançar sobre Mumu se tornaria discutível. Vice-diretor. Você mesmo. O diretor. Então. Relembrou o passado. Du Jeonmun tinha falado com o imperador da Lâmina do Sul, que o convidou para a academia quando esta foi estabelecida. Hong Van-suk. Dan Piou é uma pessoa ambiciosa. Ele está em silêncio agora. Mas você sabe quantas vidas de pessoas terminaram nas mãos do homem e seus estratagemas obscuros. É por isso que ele é elegível. Elegível. À medida que o mal entra em colapso. Chegou a era das forças de justiça. Mas não sabemos quanto tempo vai durar. Mas por quê? Foi alguém que entrou na água suja. Se forem as habilidades dessa pessoa, então ela ajudará muito essa academia. Não importa o que aconteça. A previsão daquele homem acabou dando certo. Dan Piou não era alguém que apenas seguia a retidão de seus pares. Suas ações agora só poderiam ser feitas por alguém que viu o lado sombrio do mundo. Vice-diretor. Yu Jin-sung olhou para o homem com admiração. Todos se perguntavam o que o homem faria. Mas isso era simplesmente incrível. Não entre em água suja. Isso é algo que farei. Ele não saberia se não fossem essas palavras. Além disso, essas palavras o fizeram perceber que Dan Piou havia quebrado a armadilha de Omuya. Mesmo Yu Jin-sung, que tinha uma personalidade forte, não seria capaz de adotar essa abordagem. Eu não deveria intervir agora. Yu Jin-sung entendeu por que Dan Piou lhe havia dito aquelas palavras. A partir de agora, esse assunto foi melhor deixado para essas duas pessoas. Omuyan continuou a olhar para Dan Piou sem dizer uma palavra. Ele sabia que havia pessoas inteligentes nas várias seitas. Mas como esse homem poderia aceitar tão facilmente seus métodos dissimulados e até mesmo usá-los contra ele? Isso foi realmente chocante. Ele não esperava que todos os guardas acabariam mortos. Ele tinha sido extremamente cauteloso desde que sabia que seria vigiado. No entanto, quando ele desviou o olhar, todo o seu plano foi jogado de lado. Usando essas táticas. Pelo contrário, este homem é adequado para fazer tais coisas. Esse homem era um incômodo. Graças a essa intervenção, ele não podia mais exigir que Mumu fosse preso. Em vez disso, a situação havia se transformado em uma situação em que eles precisariam procurar um desconhecido. E isso. Mas supervisor. Como é que os oficiais estão todos cercando o estudante Mumu? Isso. Só lhe faziam essa pergunta. Dito isso, o vice-diretor olhou para o diretor como se buscasse uma resposta. Ah. Vice-diretor. O supervisor estava tentando prender o aluno porque o médico disse que o inspetor morreu por causa do ferimento que sofreu com o ataque do estudante. Mumu. Diante dessas palavras do diretor, Dan Piou disse em voz alta. O que você quer dizer? Não apenas o inspetor, mas todos os que guardavam a sala morreram. Como um aluno poderia matar um inspetor? E como o médico pode dizer essas coisas? O que você está dizendo? Este é um médico da família imperial. Por que eles mentiriam? Dan Piou inclinou a cabeça. Então o que eles viram então? O médico do palácio deve ter visto todos os guardas feridos e machucados. Por que vir aqui sozinho e tentar capturar um aluno?
Talvez eles estejam envolvidos com os espiões. É esses espiões. Afobado. Omuia impediu o médico, que parecia chocado, de falar. Mais palavras e eles acabariam presos nessa situação confusa. Dampiou. Omuia estava com raiva. Essa pessoa era claramente mais habilidosa nisso do que ele. A situação havia mudado. As pessoas de lá já estavam duvidando. Então não havia nada que ele pudesse fazer. Se ele dissesse algo agora, seria como se eles estivessem usando Noikbon para seus próprios ganhos. Não podemos fazer nada. Omuia olhou para o inconsciente Kang Mui. Ele queria que Kang Mui se sentisse em dívida com ele. Mas não podia arriscar sua liberdade por isso. Shak. Omuia lambeu os lábios e disse. Prendam o médico John Gaka agora. Sim. Assim que essas palavras saíram de seus lábios, os guardas que estavam ao redor de Mumu deram a volta no médico e o prenderam. Super. O homem parecia chocado. Mas um olhar para os olhos frios de Omuia o fez decidir que seria melhor aceitar a prisão. Du Jeonnun avançou e perguntou. Por que você está prendendo ele? Ele tentou me passar informações falsas. Tudo para atingir um aluno inocente. Pode até ser suspeito que ele esteja do lado de espiões. Então pretendo prendê-lo e investigá-lo. Olhe para ele. O diretor deu um estalo na língua. Esse homem não era uma boa pessoa. Com tanta atenção ao seu redor. Omuia não queria avançar. Então Dampiou tocou sua barba. Acho que a dignidade do oficial está em jogo agora. Normalmente. Em tal situação. Cometendo ou não um crime. Eles reclamavam de injustiça ou tentavam explicar. No entanto, quando o supervisor fez contato visual com o médico, ele nem falou. Foi feito para soar como um elogio. Mas era claramente sarcástico. Foi intencionalmente feito para mexer com Omuia. E Omuia ficou furioso com essa provocação. Aquele cachorro maluco veio todo esse caminho para morder. Dampiou. Achei que ele ia largar isso. Eles tiveram uma breve conversa apenas com os olhos. Omuia bufou e saiu com seus oficiais a tiracolo. E o Jin-sung também os seguiu. Pois fazia parte da unidade de investigação. Mas, antes de sair, fez um pedido ao vice-diretor. Durante a perseguição de um estudante suspeito, um estudante chamado Ai-Rian ficou gravemente ferido. Em primeiro lugar, a criança precisará de guardas ao redor da sala. Meu irmão e seu amigo estão lá agora. Espero que o vice-diretor os ajude. Dampiou ficou um pouco chocado com isso. Isso claramente significava que os inimigos estavam à espreita em toda a academia. Ele acenou com a cabeça e disse. Não se preocupe. Pelo contrário. Você vai ficar bem. Ele estava preocupado com Yu Jin-sung. Ele sabia que Omuia estava planejando as coisas. Todos os outros oficiais e inspetores estavam em uma equipe, olhando para a situação. Yu Jin-sung era o óbvio outlier. Sua situação era como colocar a cabeça na boca de uma cobra. Vai ser difícil ficar entre eles. Não se preocupe comigo, senhor. Pelo contrário. Por favor. Cuidem dos meus irmãos. Está bem. Com esse pedido feito, Yu Jin-sung deixou a clareira.
Depois que ele saiu, Dumpio olhou para Mumu com uma expressão intrigada. A razão pela qual ele tinha feito uma coisa suja depois de tanto tempo era porque ele tinha medo de que Mumu acabasse lutando contra os oficiais com sua força. Mas qual a razão para aquela criança ter um rosto tão conturbado? Ele comeu algo estragado de manhã. Gabinete do diretor. Ué. O diretor suspirou ao olhar para Dumpio, que estava sentado do outro lado. Depois do que aconteceu, eles foram informados dos detalhes sobre Kangmur e o colapso do antigo prédio por Tang Sou Sou. Mumu e a mestre Dan Baek-yeon. Veio à tona que a morte de Yang Shun provavelmente estava relacionada àqueles que perpetraram um incêndio criminoso. Lamento não ter avisado com antecedência. O vice-diretor pediu desculpas, fazendo o diretor balançar a cabeça. Eu teria feito o mesmo. Se há espiões dentro da academia, eles precisam ser procurados. É natural querer que a informação seja com o mínimo de pessoas. Obrigado por dizer isso. Mas nos deparamos com uma situação tão difícil. Tudo para descobrir que o espião estava entre os alunos. Era mais difícil rastrear os alunos em comparação com os professores. Ao contrário dos professores que foram recrutados, os alunos estavam todos aqui por mérito, independentemente do seu estatuto. O inimigo aproveitou e entrou no teste de entrada. Posso pedir um favor ao diretor? Favor. Deixe essa situação comigo. Ao vice-diretor. Sim. Com este incidente, o Palácio Imperial indicou claramente a sua intenção de intervir. Se há espiões dentro dos alunos, não faz sentido responder de acordo com regras. Foi uma declaração difícil de negar. Embora tenha dito que as regras não tinham sentido agora, o diretor pôde ver as verdadeiras intenções do vice-diretor. Ele estava dizendo indiretamente que o procedimento que ele havia usado até então estava errado. É realmente necessário recorrer a estratagemas obscuros. Tanto o Palácio Imperial quanto os espiões desconhecidos haviam tramado contra a Academia. Talvez a pessoa mais adequada para lidar com tudo isso fosse de fato Dumpio, que era conhecido por seu uso de assassinatos e táticas dissimuladas. O diretor apertou as mãos e disse: Vou confiar essa tarefa a você, vice-diretor. Farei o meu melhor para trazer bons resultados. Dumpio levantou a mão e respondeu: Dessa forma, pelo menos um dos pedidos de Mumu poderia ser atendido. Vice-diretor, pode deixar alguma coisa para mim. Ou seja, para obter informações de Kang Mui. Kang Mui. Sim. Ele não sabia por que o rapaz havia pedido o emprego. Mas parecia que algo estava acontecendo entre os dois. E assim, decidiu confiar o dever a Mumu. Ele não sabia o que estava acontecendo lá. Mas Mumu tinha força para controlar Kang Mui se um problema surgisse. Mumu, você precisa se apressar. Embora ele tivesse confiado um dever tão importante a Mumu, eles precisavam fazer com que Kang Mui confessasse o assassinato de Yang Shun antes que a espada do Rio Oriental chegasse à academia. Se você pode fazer isso, então eu posso executar meus próprios planos. Essa era a questão que tinha de ser tratada com urgência. Não foi apenas para Mumu que ele pediu que a investigação fosse deixada para ele. O vice-diretor Dumpio sorriu. Ai Rian. A expressão de Mumu escureceu ao ver Ai Rian, que ainda não havia recuperado a consciência. Ele não achava que seguir a Ryun traria isso para ele.
Se soubesse, não teria deixado isso acontecer. A culpa é minha. Apertar. Jin Yuki colocou a mão no ombro de Mumu. A culpa não é só sua. É uma responsabilidade que todos temos que assumir. Certo. A culpa não é sua. Se estamos atribuindo culpa. Até eu concordei em ter a Ryun sendo seguido. Então a culpa também será minha. Moilva tentou confortar Mumu. Como ela se sentia mal com sua decisão. Ela também sabia o que Mumu estava passando. A situação em que a vida do amigo poderia estar em perigo era um pensamento amargo. Olhando para o jornal, Moilva disse: Não fique muito deprimido. Vamos juntar a cabeça e descobrir quem é o culpado. Dessa forma, podemos vingar a Rian e pegar o verdadeiro culpado por trás do assassinato de Yang Chun também. O que é isso? Esses são os caracteres que a Rian deixou antes de desmaiar. Acho que ele estava tentando nos dizer algo. Mumu então olhou para o papel. Placa de Jade. X. Ilium. Os olhos de Mumu olharam para as palavras, placa de Jade. A Rian queria transmitir que o homem que o perseguia também tinha uma placa de Jade. Mumu mexeu com o que estava no bolso. Eu sou mesmo relacionado a eles. Por causa dessas dicas. Ele pensou por um momento em trazer isso à tona com Jin Yuki e Moilva. Sem saber de seus pensamentos. Moilva disse: Não sei o que significa placa de Jade. Mas o próximo caractere significava assassino. Os outros caracteres também indicaram que a pessoa que estava atrás dele era do nosso dormitório. No entanto, o nome Liu não pertence a ninguém que conhecemos. Também verificamos se havia um aluno aqui com esse nome. Mas não apareceu nada. Acho que pode ser uma abreviação que ele fez por estar muito exausto. Mumu inclinou a cabeça para as palavras de Jin Yuki. Por que a Rian teve que escrever Ilium? Moilva franziu a testa enquanto repetia as palavras. Assassino. Dormitório Celestial Norte. Ilium. O que ele está tentando nos dizer? Eu. E então seu nariz coçava. Ai. Naquele momento, os dois irmãos disseram. Não poderia significar o primeiro andar. Eu poderia significar primeiro. E seria um nome. Acho que precisamos separar as palavras. Os dois se entreolharam. Ambos tinham percebido a mesma coisa. Moilva arregalou os olhos e olhou para a lista de estudantes no dormitório. Em seguida, passou por cada um dos alunos do primeiro andar. Primeiro andar. E um. Jamuk 1. Ela sorriu. Este homem era o único com esse nome no primeiro andar do dormitório. Jamuk 1. Tem que ser esse cara. Com as palavras de Moilva, Mumu lembrou-se de algo. Ah! Agora que você diz isso. Jamuk 1 foi o sênior que tinha o mestre Samuel no comando dele. Essa foi a informação que ele recebeu do número 2. Moilva bateu palmas e disse: Não são necessárias mais perspectivas adicionais. Se a pista deixada por Rian é sobre o discípulo que trabalhou com o mestre Samuel, que estava por trás do incêndio criminoso, então tem que ser Jamuk 1 que tentou matá-lo. E o Jin Yuki saltou. Não sei o que é a placa de Jade. Mas agora que sabemos a identidade do culpado, temos que pegá-lo.
Mumu então pegou as mangas de Jin Yuki para chamar sua atenção. Ele então pegou dentro do bolso e puxou algo para fora. Antes disso, tenho que lhe dizer uma coisa. O que é isso? Depois de um momento de hesitação, Mumu os puxou para fora. Eram as placas de jade que pertenciam tanto a Kang Mui quanto a ele mesmo. Mumu. Mumui. Acho que está é a placa de jade de que a Ri estava falando. Moilva e Jin Yuki ficaram chocados com essa visão inesperada. Na prisão da academia, Samuel estava deitado quando ouviu o som de algo se movendo. Quando abriu os olhos, viu Danpyo entrando em sua cela. Esta é a última vez que você vem ver meu rosto. Os olhos do vice-diretor estavam frios. Vendo isso, Samuel riu. Danpyo ainda estava furioso, pois seus subordinados haviam morrido nas mãos desse homem. Mas agora, ele não podia fazer nada, já que o Ogizen, um membro da família real, pediu que o criminoso fosse transferido para ele. Ele queria vingança durante o interrogatório. Mas era tarde demais. Você preparou algo legal? Diante das palavras de Danpyo, o homem não respondeu, olhando para ele ficar calado. O vice-diretor bufou. Psiu. Ele então colocou a palma da mão sob o umbigo de Samuel. Ele pareceu um pouco chocado por um segundo. Essa parte do corpo era onde Dantia estava localizado. Agora o que são? Pak. Kuak. O vice-diretor cobriu a boca de Samuel com a outra mão. Danpyo sorriu enquanto dizia: Eu te falei. Seria bom estar preparado. Você achou que eu ia deixar você sair assim? Sua Majestade pediu um criminoso. Mas não disse nada sobre deixar seu Dantia intocado. Assim que essas palavras foram proferidas, os dedos de Danpyo cavaram no estômago de Samuel. Os olhos deste último arregalaram como se fossem explodir. Quack! Enquanto Samuel se contorcia em agonia, Danpyo continuava. Você tocou na pessoa errada. Vou te contar. Vou pegar todos os bastardos relacionados a você e massacrar todos eles.